Acompanhe pela Rádio Futura FM o programa HCI Saúde, toda terça-feira às 11h45 da manhã. Entrevista com profissionais da área médica de Itajubá. Programa HCI Saúde, toda terça-feira às 11h45 da manhã. Apresentação Nilda Bittencourt. Futura FM. Informação e música de qualidade. Olá, um bom dia para você. Entrando no ar pela Futura FM, o programa HCI Saúde. Como acontece toda terça-feira, nós temos um encontro com um profissional da área médica, de enfermagem, fisioterapia, enfim, em todas as áreas para a gente poder conhecer mais de perto o trabalho dos profissionais. E eu sempre brinco aqui que vem muita moçada, eu falo, eu estou conhecendo a nova safra. Só lembrar, gente, que o programa HCI Saúde é uma criação do meu eterno patrão, Sebastião Rieira, e também do Dr. Rodolfo Cardoso, diretor-geral do Hospital de Clínicas de Itajubá. O objetivo é levar a comunidade de Itajubá e para o mundo todo temas relacionados à saúde e bem-estar, sempre com um respaldo científico. A nossa convidada hoje é a doutora Adriene Moraes. Ela é médica pediatra e intensivista e coordenadora da UTI neonatal e pediátrica do nosso HCI. Vamos dar bom dia para a doutora Adriene Moraes. Bom dia, doutora. Bom dia, Nilda. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Quase boa tarde já, né? Quase boa tarde, doutora. É um prazer, né, estar aqui, poder compartilhar, né, e representar a equipe da UTI neonatal e do Hospital de Clínicas de Itajubá e poder estar falando um pouquinho aqui do nosso serviço, né? É verdade, a gente estava comentando aí fora do ar, eu não conheço esta área que a senhora atua. É médica pediatra intensivista, mas antes da gente falar, eu vou fazer aquela pergunta clássica. A doutora é de Itajubá? Não sou nascida aqui, mas me considero itajubense. Ah, é? Formou aqui? Formei aqui, fiz a minha primeira especialidade aqui em pediatria, né, no hospital, na Faculdade de Medicina de Itajubá. Depois eu fiz mais 2 especializações, residência em São Paulo, né, que é a terapia intensiva neonatal e depois a terapia intensiva pediátrica. E quando iniciou a UTI aqui, né, eu tive a proposta, né, e o prazer, a grande satisfação de vir para cá e coordenar essa equipe aí, esse serviço. Que legal. Mas, doutora, conta para nós, o que a gente deve entender por médica pediatra intensivista? Então, o médico pediatra intensivista é aquele médico que tem a sua formação geral, logo depois ele faz a sua especialização em pediatria, né, cuidar de crianças, né, desde o período neonatal até a adolescência. E depois, a área de terapia intensiva ela é uma subespecialidade dentro da pediatria, onde a gente vai estar atuando diretamente com as crianças gravemente doentes, né? Aquelas crianças com risco de morte, aquelas crianças que precisam de cuidados durante 24 horas de um profissional o tempo todo do seu lado, com toda uma estrutura. Então, essa é a especialidade, terapia intensiva pediátrica e neonatal. Doutora Adriane, quando a gente fala assim, criança, nós estamos falando de 0 até quantos anos? Nós estamos falando aqui de 0, né, que o período neonatal é 28 dias, e depois nós temos o lactente, o pré-escolar, o escolar, e vamos até a adolescência. A pediatria por si, ela pode ser estendida até os 18 anos. Aqui no nosso serviço, né, a faixa etária que a gente atende aí no nosso pronto-socorro infantil, na unidade de internação, né, na enfermaria de pediatria e na UTI neonatal, até 13 anos, né? Até 13 anos, 29 meses, né? 11 meses, 29 dias, né? Antes de completar os 14 anos. Ah, tá. Doutora, quando que foi implantado aqui no nosso Hospital de Clínicas de Itajubá?
esse atendimento? A nossa UTI, ela vai fazer 10 anos, o mês que 10 vem. anos? Isso. Ela foi inaugurada no dia 14 de setembro de 2011. Então, nós já estamos aí há 10 anos, né, nessa luta, nesse trabalho, né, nesse empenho aí, cuidando da saúde, né? Zelando pela saúde, pela vida dos nossos bebês, das nossas crianças, não só daqui de Itajubá, mas também da região e todo o sul de Minas. É a única aqui no nosso sul de Minas, doutora? Não, nós temos algumas outras UTIs, né? As cidades, nós temos algumas UTIs aqui também na região. Nós temos em Pouso Alegre, nós temos em Alfenas, temos em Três Corações, temos em Varginha, né? Nós temos outras UTIs aí também que ajudam a atender essa demanda e essa necessidade das crianças. É verdade, até porque não ia dar conta, né, doutora? Não, a gente não dá conta. Ô, doutora, fala um pouquinho da sua equipe, lá da UTI neonatal. Quem trabalha com a doutora? Nós temos uma equipe de médicos, né, todos habilitados, né, capacitados para atender essa criança, né, gravemente doente, esse recém-nascido. Então, nós temos uma equipe de plantonista, tem a coordenação, né, que ficou por minha responsabilidade. Nós temos também enfermeiras, né, com habilitação em terapia intensiva neonatal e pediátrica, com curso de pós-graduação. Temos as técnicas de enfermagem e, além disso, nós temos uma equipe de apoio, né? Nós temos fonoaudiólogo dentro da unidade, nós temos fisioterapeutas, nós temos o serviço social, né? A psicologia. Então, é uma equipe multi mesmo, né? A gente trabalha tudo em função de um objetivo só, né? De médica, doutora Adriane Moraes, é só a senhora? Não, nós somos mais 8 na equipe. Ah, é? Nós somos 8 médicos pediatras na equipe da terapia intensiva. Ô, doutora, quando o médico pediatra no seu consultório encaminha para a UTI neonatal, geralmente a criança apresenta que tipo de sintoma? Na verdade, a indicação da UTI neonatal, pediátrica, né, ela tem várias indicações, né? Ela tem aquela criança que tem algum problema respiratório, tem algum problema cardiológico, aquela criança tem algum problema neurológico, metabólico. Então, aquela criança, na verdade, que precisa de um tratamento intensivo, vamos dizer assim, de cuidados ali à beira-leito, praticamente 24 horas, seja ela assistência médica, fisioterapia, enfermagem, né? Os bebezinhos têm que passar pela UTI neonatal? Nem todos os bebês, né? A UTI neonatal, ela é o lugar onde aquele bebê que ele tem alguma patologia e ele não pode ficar com a sua mãe em alojamento conjunto. Então, se ele tem um problema respiratório, se ele tem alguma malformação, alguma doença, alguma cardiopatia. Então, aquele bebê, aquele recém-nascido doente, né, que não tem condições de ficar com sua mãe em alojamento conjunto, ele vai até o UTI neonatal, até que ele receba esse tratamento e que ele tenha condições, né, de ir depois para sua mãe, para sua família, né? Retornar no ambiente da sua família. Ô, doutora Adriane, normalmente a senhora tem recebido, tem um perfil de uma criança que é com uma doença, digamos assim, mais comum que chega até a senhora? Olha, a gente tem na faixa etária, no período neonatal, né, de 0 a 28, que a gente tem bastante, a nossa demanda é maior na prematuridade, né? Então, normalmente são prematuros, que a gestação precisa ser interrompida por algum motivo, né? Ou porque a mãe é hipertensa, porque ela teve alguma infecção, alguma coisa. Então, a maior parte das nossas internações, elas são prematuros, né? Mas nós temos bebês que nascem com cardiopatias, né? Com problemas no coração, com crianças que precisam de alguma intervenção cirúrgica, recém-nascidos. E a nossa parte pediátrica, a gente atende as crianças maiores também, normalmente são doenças respiratórias também, traumas, né? Mas isso daí. O que é trauma, doutora? Trauma, essas crianças vítimas de atropelamento, né? O acidente doméstico, queimaduras, né? Afogamento. São várias as demandas aí, né? Ô, doutor, eu fico pensando assim na reação dos pais, quando o filho precisa ir para uma UTI neonatal. Eu imagino o emocional dos pais. É uma questão difícil, né? Assim, não só para os pais, né? Para a gente também, né? Seja qual o motivo da internação na UTI. Essas crianças, a gente sabe que a partir do momento que elas vão para a UTI, são crianças
potencialmente graves, né? Uhum. Com risco de morte. Então, realmente existe ali um sofrimento, mas a gente tenta, né, fazer ali o melhor, inserir os pais, fazer a questão da humanização. O psicólogo sempre está ali do nosso lado, né, ajudando, Isso é tanto a muito equipe bom. como os pais, né? Uhum. E, graças a Deus, assim, o nosso índice de sucesso, ele é muito bom, né? A criança, ela tem essa capacidade de recuperação, né? Então, nós temos muitas histórias aí de crianças, né, que saíram muito bem. Então, Outra coisa que eu ia falar doutora, os prematuros, bebezinho prematuro, já é, digamos assim, praxe, nem sei se esse é o termo certo, mas nasceu o bebezinho prematuro, já tem que correr para UTI. praticamente. Depende muito do peso, da idade gestacional que esse bebê nasce, né? Então, se a gente tem um prematuro tardio, que a gente fala, né? Um bebê que já tem mais de 36 semanas de gestação, já é um bebê com peso bom, dificilmente esse bebê ele vai precisar da UTI neonatal. Mas se é uma gestação mais precoce, que precisa ser interrompida, 26 semanas, né? 25, 28, 29, esse bebê ele vai pesar em torno de 500, 600, 800 gramas, 1 quilo, né? Então, esse bebê, ele precisa que a gente ajude, né? Ele a manter as funções vitais, né? A respirar, manter temperatura, conseguir se alimentar, né? Então, praticamente, né? Os bebês extremos, praticamente, eles vão todos para a UTI. Que tipo de aparelhagem existe nessa UTI, doutora? Estou tentando visualizar aqui. Então, a nossa UTI aqui, ela é uma UTI bem equipada, né, em termos de estrutura, espaço físico, estrutura, equipamentos, ela é bem completinha mesmo. A gente tem a incubadora, né, que é onde a gente coloca, na maioria das vezes, esses bebezinhos. Lá eles ficam despidos, eles ficam monitorizados, são mantidos aquecidos, né. Se for uma criança maior, a gente tem o bercinho adequado para elas também, né, cama, se for uma criança maior. Além do dispositivo de acomodação, a gente tem aí os aparelhos de ventilação mecânica, né, os portes de oxigênio, que a gente vai usar aí dependendo da demanda do bebê ou da criança. Nós temos uma parte de monitorização, né, então eles ficam na UTI o tempo todo monitorizados, né, com frequência cardíaca, controle de saturação, controle de pressão arterial. Então, assim, é bem estruturada, né? Basicamente isso, né, que a gente tem lá de estrutura. Está chegando aqui, doutora, uma pergunta aqui. A Mariana Thaís, excelente doutora, cuidou muito bem da minha filha na neonatal. Obrigada. Doutora, a criança nasceu com um problema. Eu estou até imaginando aqui, já esse problema respiratório. A cidade não tem uma estrutura dessa. A criança suporta por quanto tempo até chegar onde deve chegar? Olha, o ideal é que esses bebês, né, eles já nasçam, né, eles sejam transportados dentro da barriga, né, com a mãe. O fato desses bebês nascerem num serviço onde já tem estrutura é muito melhor para eles, né? Quando eles nascem num lugar, uma cidade pequena, onde não tem essa estrutura, eles conseguem chegar. Não tem como determinar um tempo, mas as condições que eles chegam, muitas vezes elas são ruins, né? Por não ter essa estrutura, esse recurso. E aí isso acaba piorando, interferindo um pouco no prognóstico dessas crianças, né? Mas infelizmente, a nossa realidade é essa. Nós recebemos crianças da região toda, né? Nem todas as cidades têm uma estrutura, um recurso, né? Então, mas eles chegam, né? Eles chegam, não tem como falar esse tempo, mas eles chegam e a gente consegue ainda retomar, né, esses cuidados e ainda fazer alguma coisa por essas crianças. Essas crianças vêm com oxigênio já, doutora? Algumas vêm, outras não. Nossa, né? A maioria sim. Né? Às vezes vem em transporte, vem com SAMU, vem em ambulância, né? Algumas chegam de carro próprio, né? Falando de crianças maiores, né? Quando são recém-nascidos, normalmente eles vêm transferidos por ambulância, né? Uma equipe de transporte que faz essa remoção aí. Doutor, então a UTI do neonatal é igualzinha à UTI
adulto, 24 horas Sim. por dia. Sim. Os pais, eles podem visitar o bebê ou ficar com o bebê? E podem. A gente tem atualmente, né, até por questões de estrutura mesmo, eles não ficam o tempo todo, né? A gente é uma proposta nossa de abrir por mais tempo, né, estimular esse contato, né, essa presença dos pais. Mas a gente tem atualmente horários de visita que são destinados, né, aos pais. Então a gente tem um horário de manhã, uma tarde, uma noite. Mas a gente também tem os horários de amamentação, né? Então as mães, elas vão até o UTI neonatal, elas fazem ordenha. Então aquelas mães que estão amamentando o bebê, seja por sonda, né, ou no peito, elas vão a cada 3 horas. Nós temos também um horário que a gente chama do horário do soninho, né? Que a gente faz. E tem o horário do canguru, onde a gente estimula essa mãe, então ela vai, ela fica um tempo lá com o seu bebê, né? A gente faz um horário à tarde, um horário à noite. Então essa mãe ela é estimulada a ficar presente do lado, pegar o bebê quando é possível, né? Quando esse bebê está estável, e fazer esse contato. Então tem sim, elas têm um acesso bom, né? A gente pretende ainda melhorar um pouco mais nessa questão aí. Mas elas têm, sim, bastante acesso à UTI. Doutora Adriane, eu apresentei médica pediatra, né? Intensivista. A pergunta que eu quero fazer, existe a diferença dentro da UTI neonatal e pediátrica? Sim, existe. São 2 formações diferentes, né? São 2 áreas de atuação dentro da pediatria. Então, nós temos a formação do neonatologista, que é a terapia intensiva neonatal, que é aquela formação destinada a bebezinhos de 0 a 28, e temos uma outra formação, que é a terapia intensiva pediátrica, que são das crianças fora do período neonatal. Então, são 2 formações diferentes. Aqui em Itajubá, a nossa UTI ela é considerada uma UTI mista, né? A gente atende essa faixa etária, mas nós temos aí também, em alguns centros maiores, essa divisão, né, de UTI só neonatal, só pediátrica. Aqui a gente consegue, né, atender, porque senão, se a gente tivesse só uma UTI neonatal, por exemplo, então a gente ia atender só os bebezinhos, né, as nossas crianças elas vão ficar desamparadas. Se a gente tivesse só uma UTI pediátrica, nossos bebezinhos iam ficar desamparados. Então, assim, essa questão da UTI ser mista, né, e ter profissionais que têm essas 2 formações, isso ajuda aí, né, na questão do atendimento. E abrange tudo, né, dentro da... Doutora, e nós, quando eu falo nosso, o HCI, ele está preparado para todo tipo de anomalia ou muitas vezes é preciso levar essa criança para um centro ainda maior? Não, a gente resolve boa parte, grande parte, né, das coisas aqui em Itajubá mesmo. Às vezes, sim, a gente precisa transferir essa criança para um centro mais especializado ainda, né? Tipo, cirurgias cardíacas, né? Às vezes cirurgias complexas, né? E a gente ainda não faz isso aqui. Mas grande parte dos problemas a gente consegue resolver aqui, né? Evitando que essas mães daqui tenham que sair para outros lugares, né? E recebendo muitas mães também. Mas a grande maioria, sim. Alguma outra coisa a gente ainda precisa transferir, né, para resolução em centros maiores, especializados, né? Vamos dizer assim. Muito bem. Então, olha, toda equipe que trabalha nesta área, né, de UTI neonatal e pediátrica precisa ter uma formação específica. Sim. Então tá, doutora, não, antes da gente ter, a senhora gostaria de fazer alguma colocação que eu não tenha feito? Não, acho que é isso, né? Só queria agradecer aí, né, a oportunidade, mandar um abraço aí para a equipe, né, para o pessoal que trabalha lá na UTI neonatal. E agradecer a oportunidade, né, de vir aqui e falar um pouquinho sobre o nosso trabalho. Isso. É verdade, doutora. Eu não conhecia esse trabalho, não. Eu quero até dar parabéns para todos os profissionais envolvidos nessa área, porque se a enfermagem, a medicina já tem como proposta a doação, eu imagino neste setor,
que a doação tem que ser muito maior, com aquele serzinho, né? Tão pequenininho, Tão né? petitico. Nossa, eu acho assim, tem muita emoção envolvida nisso. Sim. Né, doutora? Sim. Bom, a Vicky está aqui, vai fazer um convite para nós. Vicky, boa tarde. Tá funcionando o microfone? Tá sim, filha. Boa tarde, Nilda. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, doutora. Eu sou assessora de comunicação do hospital e eu gostaria de fazer um convite a todos vocês. Nós estamos no Agosto Dourado, que é o mês do aleitamento materno, né? E aproveitando, né, que esse tema tão importante, o HCI resolveu fazer a Semana da Gestante. E vamos abordar também outros assuntos tão importantes quanto, como, por exemplo, amanhã, amanhã que dia? Perdão. Amanhã é dia 17, 18. quarta-feira. 18. As duas. Eu gostaria de convidar vocês amanhã, quarta-feira, no dia 18, às 18 horas, o nosso Dr. Floriano vai estar falando sobre pré-natal em tempos de Covid. Vai ser bem interessante, vai ser transmitido ao vivo através do nosso Instagram, @HCI Itajubá. E no dia 24 de agosto, às 19h30, vamos estar falando de aleitamento materno com o Dr. Rodrigo Almeida e uma consultora internacional em lactação. Então vai ser bem bacana, eu acho que não dá para perder. Então, amanhã... Vai ser Opa. amanhã, vai ser pré-natal em tempos de Covid, A partir das... a partir das 18 horas. Então, tá aí, todo mundo convidado. E terça-feira que vem, aleitamento materno com o Dr. Rodrigo Almeida e uma consultora internacional em lactação. Vai ser bem bacana e vai ser às 19h30. É no Instagram. Através do nosso Instagram, @HCI Itajubá. Muito bem, então tá aí. Doutora, foi um prazer muito Prazer é meu. grande, viu, doutora Adriane? Obrigada. Prazer muito Prazer é meu grande. vir aqui falar um pouquinho do nosso trabalho aí, do nosso serviço. Mais Obrigada. assim, sucesso, saúde, Obrigada. paz, para poder cuidar dos nossos bebês, bebezinhos, das nossas crianças. das nossas Amém. crianças. Então a gente vai despedindo. Na próxima terça-feira tem mais HCI Saúde. Até lá, e uma semana, claro, com muita saúde. Tchau, tchau.